Olá, galera! Estamos de volta com mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi e hoje eu estou com uma linda, maravilhosa. Ela é a Mariana. Já foi minha nutricionista, tá? Quando eu tinha uma fase fitness. Maravilhosa. Eu vou perguntar. Tô tentando voltar, né? Tô tentando. Um dia eu volto. Mas ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, de como foi conseguir o visto aqui, como ela está trabalhando na área. Então, se você é nutricionista, se você está aí pensando em ser, já fica ligadinho que vai ter muita dica boa. Bem-vinda, meu amor! Obrigada por me convidar. Imagina. Deixa eu já vou aqui direto pro assunto. Me fala... Qual faculdade que você fez? Você se formou no Brasil? Você estudou aqui na Austrália? Conta pra gente. Eu me formei no Brasil, então fiz faculdade, eu sou do Rio, fiz faculdade no Rio e fiz especializações lá, pós-graduação, comecei o mestrado, tudo na mesma faculdade. Mas eu não terminei o mestrado. Uhum. E aqui na Austrália, em termos de nutrição, eu não estudei, não fiz nada. Eu vim só com a minha bagagem. Sua bagagem. Você chegou aqui quando? Então, cheguei em 2019, fevereiro de 2019, um ano antes da pandemia. Meu Deus. E aquela sensação, tudo novo. Eu estava aberta para uma nova experiência, mas eu não vim com a intenção de... Eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar como nutricionista de primeiro. Uhum. Porque antes de eu vir, eu dei uma pesquisada e, assim, super recomendo isso. Você pesquisar como é que é a sua área. Como nutricionista, eu tinha... 2 anos antes de eu vir, eu tinha perspectivas para Austrália e Canadá, que eram áreas que eu vi que, assim... O país é bom para morar, assim, condições financeiras boas. E aí eu vi que na Austrália tinha um campo para nutrição, mas eu vi que, assim, tinham muitas etapas, que talvez a gente vai falar dessas etapas mais na frente. E financeiramente, essas etapas iam me custar uma boa grana. Então, assim, foi essa uma das coisas que pesou. Eu falei assim, não vai dar pra eu pagar aqui do Brasil isso. Porque quando você converte, você não diverte. Exatamente. A gente não diverte, né? Então, assim, quando eu converti, eu falei, opa, isso vai ser bem caro. Então, eu bolei um plano de primeiro, eu decidi, né? Austrália, Canadá não, muito frio, não dá. Melbourne é frio também. Mas não é tanto. Mas não é tanto como o Canadá, não neva. Exato. Até neva em alguns lugares, mas... E aí, mas a Austrália, pelo menos, eu conhecia mais a Austrália. Também. A cultura é um pouco mais próxima do brasileiro. E quando eu decidi, eu vi que não ia dar para eu fazer todo aquele processo. Tinha também uma certa barreira, assim, tem tantas etapas, tantas coisinhas pequenas que precisam ser feitas na Austrália. E se eu tivesse que fazer de fora, ia ser muito complicado, porque eu não conhecia ninguém. Então, eu decidi... fazer, tipo assim, um test drive. E aí, o test drive era pegar um visto de estudante. Porque naquela época não tinha o visto de trabalho para o de 2 anos, que eu me esqueci o nome agora. Working Holiday. Working Holidays para brasileiro hoje em dia tem. E se eu quisesse aplicar como nutricionista, não tinha, porque era financeiramente muito pesado. E as chances de eu conseguir, assim... É um processo um pouco longo. E aí eu pensei, vou ser estudante, vou aplicar para o visto de estudante e vou ver alguma coisa na área que me interessa. E aí, inglês, eu já tinha um inglês que era, diria, intermediário para avançado. Certo. E aí eu pensei, vou fazer um VET, um curso VET, que é o curso vocacional e educacional, que são cursos curtos que te dão que você pode trabalhar, assim que você termina, mesmo que você não tenha muita experiência, você pode trabalhar como assistente de outros profissionais. E aí eu
resolvi fazer o de Sports and Fitness. Porque eu adorava treinar, sempre gostei, entendeu? De comer saudável, de treinar. Eu falei assim, bora. É a garota como é que fala esses exercícios funcionais que você faz? CrossFit. CrossFit. É isso, é a garota do CrossFit no meu feed. Snatch. Então, aí eu falei assim, vou estudar, vou ver como é que é isso. E aí eu apliquei com uma agência de intercâmbio que tinha escritório no Rio, né, no Brasil e na Austrália, e eles foram maravilhosos. Assim, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, mas sempre, desde o início eu falei assim, eu preciso ter alguém do meu lado. Sim. Porque quando você começa a ver tudo em inglês... Tudo em inglês, é bem... mesmo que você saiba... São termos específicos, mais formais, né? Então, são umas frases, assim, bem ambíguas, né? E assim... os documentos e você tem tanta coisa pra fazer. Eu falei assim, eu preciso de alguém pra me organizar nisso. Porque a minha vida no Brasil já era muito busy. Uhum. E aí, fiz com eles, foi maravilhoso. E aí, peguei 9 meses, meu primeiro visto de estudante. E quando eu cheguei aqui, depois de 2 meses, eu falei assim, não tem como. Não tem como voltar pro Brasil. Amor, se apaixonou. Eu falei, não, eu já sabia que eu ia gostar, porque eu já tinha vindo antes de férias. Uhum. Mas eu amei a Austrália. Eu falei assim, não dá. Aqui é organizado, é limpo, tem as suas mazelas, assim como no Brasil. Mas... verdade. Você pensa, poxa, sabe? Quero ficar. Quero ficar. E aí, o que aconteceu é que eu fiz o curso. Uhum. E aí, quando eu tava fazendo o curso, não dava pra trabalhar. Assim, a área de nutrição aqui é bem competitiva. E para você conseguir um trabalho com um background da South America, é um bocado... é difícil. Então, se você tem uma experiência já no Brasil, você quer vir para cá, é um pouquinho mais complicado de você já entrar na área. É um pouco porque... como é que eu posso dizer? Por exemplo, se você é uma nutricionista da Irlanda ou dos Estados Unidos, ou dos países que falam inglês, eles também têm um currículo mais parecido. Tá. Então, assim, porque o currículo é parecido, os hospitais, as empresas que contratam nutricionistas aqui, eles já sabem... dá um ponto positivo. É um ponto positivo, porque você já fala a língua e os currículos são parecidos. Eu diria que, assim, a faculdade é parecida. Tá. Então, se você é South America ou qualquer outro país que não tem conexão, assim, não tem o background do inglês, é diferente. E o currículo é diferente. Tá. A estrutura é diferente. Por exemplo, no Brasil a gente faz 4 a 5 anos de faculdade e a nutricionista é nutricionista e ponto. Assim, você pode atuar em qualquer área no Brasil. Você pode decidir, quando você terminar a faculdade, se você quer trabalhar com produção, tipo em restaurantes ou em empresas alimentícias, ou você pode ir para o hospital, você pode ir para consultório. Você decide. E aí você vai se especializar na sua área. Aqui, ele já tem um curso curto, que ao invés de 4 a 5 anos, a faculdade aqui é 3 anos. E aí, depois disso, você escolhe se você faz 1 ou 2 anos para se tornar uma dietista. Tá. Então, é diferente. Eles fazem 3 anos, todo mundo é nutricionista, mas você não pode atuar em hospitais. É a diferença. Aí, para você atuar em hospital, você tem que fazer mais 1 ano, e aí você pode ser o que é uma dietista. Então, parece que no UK... Na Inglaterra e nos Estados Unidos é bem parecido o esquema. E no Brasil e na South America é diferente, não é? A gente já faz tudo junto. E então, por que é diferente? Mas assim, a gente já é nutricionista. Sim. Tem essa barreira. Eu conheço nutricionistas que vieram da Inglaterra e da Irlanda ou dos Estados Unidos, que eles já conseguiram emprego sem ter que conseguir a validação da organização aqui na Austrália que regulamenta as nutricionistas. No Brasil, a gente tem o CRN, que é o Conselho Regional... CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas. E aqui eles têm o DAA, que é Dietitians Association of Australia. Então, você tem que... Se você é nutricionista e quer ter o seu
seu número, né? Seu registro como nutricionista, você tem que aplicar para o DAA. Ok. E aí, o que eu vejo é que quem tem background de English, países Língua inglesa? de língua inglesa, às vezes, eles conseguem emprego sem ter que ter esse número. Olha só. E aí, mas é uma prática que vem sendo feita há anos. Mas agora mudou. Depois do COVID, eles começaram até para esses profissionais a pedirem para se registrar no DAA. Então, tem gente que, sei lá, tá trabalhando há 5 anos no hospital e tá tendo que fazer o processo agora. Olha só, que loucura. E aí, esse foi na época, quando eu cheguei, fiz o curso de esportes e fitness e comecei a trabalhar como personal trainer. Que aí, com o certificado 3, você já pode trabalhar como instrutor de grupo. Mas porque eu tinha meu background em nutrição, algumas academias me aceitaram para começar a fazer uns personal trainers. Que legal. Mas eu estava estudando para o certificado 4. Sim. Que aí o que eu fiz, eu fiz um novo Visa Student para eu ficar mais tempo até eu decidir o que ia fazer. Na realidade, eu já estava assim, cara, eu vou pegar a minha como é que se diz? O meu registro de nutricionista aqui. E aí comecei a ver como fazer. E aí, eu já sabia das taxas, que são bem caras. Enfim, aí quando eu tava trabalhando como personal trainer, eu ao mesmo tempo comecei a fazer a prova pro DAA. Aí você tem que, basicamente, pegar toda a sua documentação da sua vida toda como profissional. Então, seus histórico acadêmico da faculdade, diplomas... E tudo traduzido e certificado. E aí, esse é onde vai uma boa grana. Sim. Então, você precisa... Certificado, você fala assim, traduzido pelo NAT? Alguém traduzir pelo NAT? Tem que ser traduzido pelo NAT. Tudo. Qualquer coisa que esteja numa língua que não seja inglês tem que ser traduzido pelo NAT. E tem que ser autenticado. Eu esqueci. E aí, a autenticação tem que ser aqui na Austrália. Então, assim, por exemplo, você traduz um documento. Aí, para esses fins do DAA, para registro como nutricionista, você precisa autenticar. Então, porque você vai ter que dar uma cópia para eles. Você não vai dar o original. Tá. Então, aí você tira essa cópia e aí uma pessoa tem que autenticar. É como no Brasil. No Brasil, a gente tem cartórios que fazem isso. Aqui na Austrália, não tem cartório. Tipo, você pode pedir para um farmacêutico do Chemist Warehouse. Que, pra mim, foi uma coisa, assim, quando eu aprendi isso, eu falei, não faz sentido. No Brasil, você tem que pagar. Aqui é de graça, na realidade. É de graça, mas, assim, o fato de você ir na farmácia... Pra mim, foi uma coisa muito louca. Mas eu, na realidade, eu fiz com uma advogada que era amiga. Então, assim, não teve custo e ela fez tudo de uma vez, sabe? Sim. Porque o Chemist, eles têm um número, assim, 2... De documentos. Lógico, faz sentido. Dar uma pilha. E a minha pilha era, tipo, um file desse tamanho. Meu Deus do céu. Então, assim, era bastante coisa. E aí você paga quase $2.000. Foi quase... Só para você se inscrever, né? Para eles analisarem os seus documentos. Meu Deus. E aí você espera. E aí, se eles disserem que tá tudo ok, você faz a prova. Aí tem uma prova escrita, que são 100 questões. 100 questões? Na época, eu fui um pouco sortuda. Eu fiz durante a pandemia e aí foi online. Então, não precisava escrever, eu fiz tudo... Nossa, bem melhor. Então, e assim, essas perguntas são em relação à nutrição. E aí, assim... Então, se você não estudou, você tem... estudou direito, você não vai passar. Pois é, e aí pra prova, você tem que se preparar. Então, eu fiz 3 meses de preparação, porque você tem que estudar tudo da Austrália. Então, eles têm... E isso vale, eu tenho uma amiga médica... que também fez o mesmo processo, mas para medicina. Eles têm que fazer o mesmo. Olha só. Só que o órgão que regulamenta eles é outro órgão. Mas eles têm que fazer essa prova também. Então, assim, E para fazer a prova, você pagou? Tem que pagar a prova. Tem que pagar a prova separada. Você lembra quanto? Eu acho que foi 1.000 e alguma coisa. 1.000 e alguma coisa.
Dólares. Então, 2.000 já, por toda aquela questão dos seus documentos, para você, né, entrar com o registro. Depois a prova, mais $1.000. Aí você passa essa prova, se deu tudo certo, se você teve mais de 75%, aí você vai para a segunda prova, que é uma prova oral, que vão ter 3 nutricionistas que vão... Uma vai fingir que é o paciente e as outras 2 vão te analisar. Meu Deus, que pressão! Aí é tipo uma consulta. Uhum. Eles te dão a consulta, né, com os dados do paciente, enfim, qual é a razão do paciente ter vindo até você. E aí você tem que... E aqui na Austrália é um pouquinho diferente. É parecido com o Brasil, mas eles têm uma maneira de organizar consultas diferente. Tem uma maneira bem específica de escrever o seu diagnóstico nutricional, que a gente tem no Brasil tem um jeito, mas não é tão específico como aqui. Aqui tem exatamente um jeito como escrever. Caraca. Então, você tem que estudar até como você vai ter que escrever nos seus assessments e a estrutura do assessment. E eles vão te avaliar por isso. Essa prova aí que... Aí você paga essa prova também. Essa prova também. Você lembra quanto? Foi um pouquinho mais barato, acho que foi uns $500. Um pouquinho mais barato, ok. E foi rápida, tipo uns 15 minutos? Não, uma hora. Não, 1 hora? 1 hora de prova oral. E assim, pra mim não foi legal durante Covid, porque foi Zoom. E aí é um saco. Nossa, Assim, é bem melhor quando você tá com a pessoa face to face. Mas, enfim, foi mais um dinheiro pago. Aí, passou. Aí, você pode requerer o seu Skill Assessment. Ok. Porque quando eu decidi fazer o processo de pegar o meu registro, era porque eu já tinha em mente. Eu falei, posso pegar meu PR com isso. Sim. E aí, um dos requisitos do PR é ter o Skill Assessment. Tá. Aí, quando eu terminei todo esse processo, aí eu pude requerer o meu Skill Assessment. E aí, é mais de $300. É só um papel. $300. O meu foi 500. Talvez foi muito, 300 alguma coisa. Mas isso lá atrás. O meu eu fiz, sei lá, ano passado, ano retrasado. Então, fez um pouquinho de diferença, né? Que cada ano aumenta, né? Então, se o seu foi lá 300... E alguma coisa. E alguma coisa em 2019, 2020, agora com certeza vai estar 500. E eu já sabia, assim, desses cursos no Brasil, foi aquela questão. Quando eu transformei isso para reais, eu falei assim, não dá, vou ficar pobre. Né? Assim, vou ter que vender meu apartamento, meu cachorro, tudo. Não dá. É isso mesmo. Então, assim, eu falei, vou ter que trabalhar. E aí, nesse período, eu tava trabalhando com personal trainer. Antes de ser personal trainer, eu trabalhava como barista e atendente de bar, essas coisas. E com esse dinheiro, eu consegui juntar dinheiro para pagar a minha escola. Olha aí, boa dica, hein, pessoal? A hospitalidade, assim, dá para você sobreviver. Assim, Sim. Razoavelmente. Sim, só se organizar, né? Para a DAA é o inglês. Eles requerem que você tenha banda 7 no IELTS. Eu não lembro os outros. Tem um outro que é o PTA. PTE, sorry. Não. Esse eu não fiz. E tem também o outro que é o americano, que eu me esqueci o nome. O TOEFL, não? TOEFL, yeah. Não lembro a banda desses, mas pro IELTS, que é o mais comum aqui na Austrália, a banda tinha que ser 7. Então, você tem que... Assim, Bastante. 7 em cada banda. Então, writing, reading, listening Speaking. and speaking tem que ser 7, mínimo. E aí, esse foi assim, eu tive que tentar 3 vezes. Muito difícil. Porque eu consegui mais de 7 outros, mais a essay. A redação tava batendo lá, 6.5, 6.5. Porque são 2, né? É a carta e a redação. E aí eu lembro que na terceira vez, eu tinha 1 semana para enviar toda a documentação pro GA. Eu falei assim, gente, é agora ou nunca. Meu Deus. E aí eu fiz 7. Deu certo! Nossa! Mas é um estresse. Pra mim, a redação foi um estresse. E aí, peguei o Skill Assessment.
E aí, quando eu terminei isso, eu falei assim, oba, agora eu posso começar a OPA, né? Porque é os mínimos, O processo. né? E aí, fui naquela época, meu visto de... durante esse processo, foi COVID. E aí, eu trabalhava com personal trainer e perdi meu emprego. Porque as academias fecharam. Mas a empresa que eu trabalhava foi muito legal e eles continuaram pagando o mínimo, né? Então, assim, deu pra sobreviver. Mas até isso sair, eu tive que arranjar um emprego. Então, assim, tem muito, assim, no desespero, enfiar a cara. Desculpa dizer, assim. Mas assim, você tem que se jogar. E aí, eu falei assim, vou usar minha experiência como nutricionista em qualquer coisa que eles estiverem precisando. E aí, os hospitais estavam desesperados, precisando de trabalhadores. E apareceu uma vaga em um dos hospitais dos melhores hospitais públicos aqui de Melbourne. Eles estavam precisando de Allied Health Assistants, que são assistentes de profissionais de saúde. Olha só. E como o hospital era muito grande, tinha um departamento de nutrição muito grande. Então, eles estavam precisando de assistentes. Mandei meu currículo com toda a minha experiência e tal. E aí, fui chamada e consegui um emprego no departamento de... E aí, eu trabalhei como assistente de nutricionista. Que no Brasil existe isso. Se tem alguma nutricionista assistindo, a gente tem a técnica de nutrição. O técnico de nutrição. E aí, aqui na Austrália, eles podem te ajudar nos assessments e outras coisas. E aí, comecei a trabalhar com isso na época de COVID. Trabalhei exatamente nas enfermarias. Acho que sim, wards, as enfermarias que tinham os pacientes infectados. Então... Nossa. E aí, aqui eles têm menus, cardápios que os pacientes selecionam. E aí, uma das coisas que eu tinha que fazer, uma das minhas tarefas, era pegar nos quartos os cardápios. Aí tinha todos uns processos lá, malucos no hospital, COVID, eles não podiam tocar, não sei o quê, enfim. Mas assim, foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre o sistema público de saúde na Austrália, que, assim, é muito bom, mas também tem umas coisas que às vezes eu olho no sistema público do Brasil, nossa, nosso sistema público é maravilhoso, sabe? Você não tem que pagar nada. Essa é a verdade. Na Austrália você tem que pagar. Tem que pagar. Pelo menos metade, né? E aí, o que aconteceu é que essa experiência, por eu ter trabalhado no hospital com as nutricionistas, eu trabalhei durante 2020 e até agosto de 2021. Então, assim, foi 1 ano e meio, um pouquinho mais de meio, trabalhando com o departamento de nutrição. E, assim, eu fiz um monte de coisa bem interessante, na realidade. Foi uma experiência maravilhosa. Mesmo não como nutricionista, mas ajudando as nutricionistas. Então, tinha auditorias de menus e auditorias do departamento, ver como é que era a rotina das nutricionistas no hospital. E antes disso, antes de eu sair do Brasil, eu estava trabalhando no hospital no Brasil e ao mesmo tempo no consultório. Você via como é que pra gente conseguir uma boa grana no Brasil, eu estava precisando trabalhar nos 2 lugares. Mas eu trabalhei muito tempo em consultório e eu acabei vendo que eu queria voltar para trabalhar em um hospital. Então, foi muito bom essa parte na Austrália. E eu conheci as nutricionistas. Então, assim, dica conheça as nutricionistas na Austrália. Faça os contatos. Faça contatos. E aí, peguei o contato de um monte de nutricionistas, sempre perguntando como é que você fez o seu processo, E aí, elas eu tive muitos contatos. E aí, eu conheci uma nutricionista, que é a minha querida amiga argentina, na realidade, que me ajudou a conseguir meu primeiro emprego como nutricionista. Que foi, assim, a outra indispensável para você conseguir o seu PA. Então, assim, quando eu comecei o processo, eu já tinha uma experiência trabalhando com nutrição no país. E aí, para o visto que eu apliquei, que era o 190, que era o único que eu podia aplicar como nutricionista. Eu não podia aplicar para o 189. Porque nutricionista não tá na lista do 189. Não tá na lista do 189. Pode ser que mude, mas eu não acho que vai mudar. Que vai mudar. Eu acho que o 189 são os mais críticos, eu acho. Na área da saúde, no caso.
Talvez para médicos, enfermeira com certeza. Verdade. Mas não para nutricionista. Então, eu só tinha um visto. E aí, era o 190. E aí, que é o independent, é o visto independente. Você só podia aplicar para o 190. E aí, aí o 90 tem vários requisitos. E aí, um dos requisitos é que você tenha experiência no país, Austrália, de pelo menos 6 meses. Então, assim, não adianta você ter, sei lá, 20 anos de experiência no Brasil, mas se você não tem pelo menos 6 meses aqui na Austrália. E quando você aplica porque antes de você aplicar pro visto, você tem que aplicar pra Victoria, para você receber a expressão de interesse, que você é um processo com o estado que você decidiu ficar. Então, Vitória, você tem que mandar tudo. Tudo, IELTS, todos os documentos, provar que você é nutricionista, sua experiência. Aí você também tem que trazer as cartas de recomendações dos seus empregadores, tanto australianos como brasileiros. E aí, se é brasileiro, você tem que traduzir tudo e autenticar. Isso, nesse período, foi na época do Skill Assessment, você já teve que apresentar tudo isso, e aí o seu Skill Assessment você usou no visto. Sim. Mas, além do Skill Assessment, você tem que também mostrar todas No visto também? No visto também. Eu acho que sim. Tá. Com certeza eu tive na hora que mandar de aplicar, carta de recomendação. Na hora de aplicar, você tem que subir os documentos, entendi. Eles têm quase certeza que eles me pediram tudo, mas aí eu já tinha tudo por causa do skill, do processo com a Austrália, com DAA. DAA. Então, assim, foi fácil. Attach, done. Mas eu lembro que eles pediram carta de recomendação dos meus... Pro da Austrália também. Mas, o que foi que eles pediram? Eles pediram que eu provasse que eu recebi pagamentos pelo meu trabalho como nutricionista. Sim, sei. E o meu também. O meu tem que... Então, assim, você tem que provar que você foi paga. Você não adianta ter só a carta de recomendação. Que são os olerites, eles pedem olerite, que é o nosso payslip. Né? E o contrato de trabalho, essas coisas. Exatamente. E aí, eu tive que ir no site da Previdência do Brasil, mas pra mim, eu só tive que fazer isso. Eu peguei o site da Previdência e aí tem eles têm toda a sua experiência de carteira assinada lá. Tá. Mas eu tive que provar os payslips. Então, eu tive que pedir meus empregadores do Brasil. E assim, isso era emprego de 10 anos atrás. Nossa, tudo isso? Do Austrália foi muito fácil. Dos empregadores australianos, porque você vai no ATO, tá tudo lá. Só imprimir e enviar. Mas do Brasil que foi difícil, que eu tive que pedir empregos de... Quantos anos você conseguiu provar de experiência? Eu provei toda a minha experiência. Todos os meus anos de experiência. Porque eu pedi para todos os meus empregadores. E quanto mais cartas de recomendações melhor. Eu acho que eu até consegui... Eu acho que tem um mínimo de cartas de recomendações que você tem que... você tem que mandar. Eu acho que é pelo menos 2 ou 3. Talvez seja uma quantidade de 3 anos, talvez, de experiência, no mínimo. Eu não lembro agora, mas eu sei que você tem que ter carta de recomendação tem que ter experiência, não adianta. De todos os... Mas eles têm que escrever, assim, o que você fez. O que você fez, fazia. Por quanto tempo, quanto que você recebia na época. Então, tem umas coisas bem específicas. E aí, tudo isso eu fiz, né, com um imigrante, um agente migratório. Agente de imigração. E a minha experiência foi... Eu tive um primeiro contato com um agente de imigração e não foi boa, assim, foi bem negativa na realidade. Ele não... Assim, já chegou falando Quase não te deu chance, já. Olha, é bem difícil, sabe? Nutricionista, nunca vi. Nunca vi ninguém aplicando como nutricionista. Nossa. Aí eu falei assim, tá. Eu vou ser a primeira. Então, tá bom. Você é a primeira. Aí ele falou assim, olha, assim, pode ser. Foi uma experiência muito esquisita. E aí eu tive que pagar só uma entrevista só para receber
essa notícia. E aí, eu fiz com outro agente migratório que foi completamente diferente. É, assim, uma empresa maravilhosa. Eles até fizeram uma apresentação quando eu recebi meu PR. Eu não pude ir, infelizmente, mas, enfim, para inspirar outras pessoas, para eles. E eles me ajudaram, é muito importante, assim, porque você tá num lugar diferente, tudo é diferente, um monte de coisa pra fazer. Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, é tanta coisa. Para você montar o processo, tem que ter tempo. Exatamente. E é o que eu não tinha na época. E aí, o agente migratório foi ótimo, porque eles já te davam, olha, eu preciso disso, disso, disso. Clica nesse link, manda pra lá. Então, assim, todas as diretrizes, maravilha. Então, assim, super recomendo. Se você, assim, é que nem eu, uma pessoa que tem um monte de coisa pra fazer, às vezes um pouco desorganizado. Então, assim, ajudou bastante. E é aquele suporte, aquele apoio. Olha, você... E, assim, sinceramente, o que mais pesou para esse meu agente migratório que é uma empresa de colombianos. Então, assim, adoro colombianos. E eles, que na época, sinceramente, estavam no desespero, não conseguia achar nenhum brasileiro de empresa de imigração. Sim. Os agentes migratórios foram todos, como é que se diz? Referência. Referências de pessoas que eu conhecia. E aí, esse agente migratório, ele falou desde o início, olha, você tem chances. Ele não me falou assim, olha, você pode não ter chance. Não, ele já falou, você tem chances. Te colocou você lá em vai cima. conseguir. Então, assim, já aumentou sua autoestima. Foi ótimo. E sempre ligando, olha, precisamos disso. Olha, você conseguiu isso. Enfim, quando eu tinha tudo pronto, o NAAT, porque também tem aquele teste do NAAT pra você provar que você consegue... alavancar os seus pontos. Te dar uns 5 pontinhos a mais. E aí, eu lembro que no total, acho que eu tinha naquela época uns 85. Aí, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou tentar 95, só por, entendeu? Porque eu perdi 10 pontos, na realidade, ou 5 pontos, só pelo fato de eu tá acima de 35 anos. Então, assim, isso é uma outra coisa... Bateu 33, você já perde 5. 33? Porque eu perdi. Porque eu acho que, então, mudou. Porque na minha época era 35. Eu sei que eu fiz 35. Eu fiz 33... 5 horas da manhã eu recebi o e-mail lá. Você perdeu 5 pontos. Sério? Gente. 33. Eu não tinha aplicado ainda, mas eu sabia que eu ia perder. O agente melhor falou, olha, você vai perder. Já se prepara. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou tentar aumentar com o IELTS. Era a única coisa que eu podia aumentar. Aí, assim, se você tem um curso que dá para aumentar pontos. Se você tem curso na sua área, sei lá, você está aplicando para nutricionista, mas se você fez um curso aqui na Austrália em nutrição ou alguma coisa, nutrição, você pode ganhar pontos por isso também. Se for, sei lá, uma pós-graduação ou mestrado, você ganha pontos. Não foi meu caso, que eu fiz certificado 3 em Esportes e Fitness, não ganhei nenhum ponto por causa disso. E aí, eu sei que quando estava tudo pronto, tentei aumentar meu IELTS. E aí, pro 190, eu acho que para outros também, para você conseguir 10 pontos ou mais, você tem que ter banda 8 acima, todas. Você tinha 7. Eu tinha 8.5 na área, mas essay 7. Tá. A redação é 7. Porque se você tem 7, você ganha 10 pontos. E se você conseguir 8 ou 9, no caso, você ganha 20. E aí, mas só que não é o seu ponto total. Não é o ponto total. Você tem que ter banda 8 total, mas todas as bandas têm que ser 8. E aí, fui lá, minha terceira vez com a IELTS. Tentei, e aí eu consegui. E aí, eu consegui aumentar um pouquinho os pontos. Aí bateu os 95. 95. Eu tinha perdido. Nossa. Eu tinha ido pra 85. Mas, assim, eu acho que eu teria conseguido do mesmo jeito. E aí, o que aconteceu que eu falo que ter assim, se jogar, né? Mesmo tendo que trabalhar em uma coisa que é abaixo do que você trabalhava no Brasil. Por exemplo, no Brasil eu era nutricionista, trabalhava responsável pelos nossos, entendeu? Nossos assessments e tudo. E aqui eu tive que trabalhar como assistente da nutricionista. Mas ajudou, assim. Como, eu vi aquilo como se fosse um estágio. Eu falei assim, cara, é o estágio que eu tô fazendo aqui na Austrália para aprender a ser nutricionista aqui. E você, que tem um monte de conseguiu você aplicou aquela primeira experiência, você conseguiu pelo SIC? SIC.
SIC? Assim, se você quer empregos que te paguem tudo certinho, bonitinho, SIC é onde tem mais as vagas de empresas assim, que são certinhas, né? Para empregos de hospitalidade, tem outros sites, né? Mas o SIC eu recomendo. Muito bom. Deu super certo. Mas aí eu sei que eu precisava. Quando eu apliquei a primeira vez, meu contrato com o hospital acabou. E aí, quando você aplica para sua expressão de interesse com o Estado, para conseguir o convite, você tem que estar trabalhando na sua área. E aí, eu tive o azar de meu contrato ter acabado, porque era um contrato só durante o COVID. E aí, eles resolveram não dar mais verba para o departamento de nutrição. Ai, meu Deus. Pra ter os extras, né? Porque eu era extra. E aí eu perdi, mas eu apliquei de qualquer jeito. E aí? Porque na época o hospital foi maravilhoso. Gente, olha, eu amo esse hospital até hoje. Eles falaram assim, a gente não quer perder você, a gente vai te mandar pro departamento de enfermagem. Fui trabalhar como assistente de enfermeira. Meu Deus do céu. E aí, aprendi um monte de coisa. Muito ótimo. Mas, enfim, aí continuei. Mas foi ótimo, porque eu também não queria aplicar para um visto de estudante. Eu falei, gente, chega. Não aguento essas 20 horas de estudar e trabalhar. É bem cansativo ser estudante. Assim, é uma fase boa, é bem legal. Mas, assim, eu já estava aqui tem que há 3 anos. Tem que ter um limite. Assim, eu já estava numa fase que já estudei bastante. Sim. Então, assim, eu falei assim, eu não quero aplicar para um visto de estudante. E aí, naquela época, tinha o Covid Visa. E aí, porque eu continuei trabalhando no hospital com a verba do governo pro Covid-19, eu consegui o Covid Visa. Mas assim, eu só apliquei. E aí, eu fiquei em visto temporário pro Covid Visa. Pra conseguir o Covid Visa, quase um ano. Eu fiquei um ano. Temporário com o Covid Visa. E aí, assim, foi aquela coisa, ok, me deu tempo pra eu trabalhar, assim, pra conseguir as coisas, terminar os meus, enfim, todos os documentos que eu precisava. E aí, o que aconteceu é que eu perdi essa invitação, esse convite. No caso, eles chegaram mesmo a te convidar? Não. Ou não? Você nem aplicou? Eu enviei. A imigrante, a agente de imigração falou, vamos tentar. Você pode tentar uma segunda vez. Ele falou, se você não conseguir agora, você pode tentar uma segunda vez. Você tem um período de 6 meses para tentar de novo. E aí, eu sei que eu tentei, e aí eu recebi, você não está trabalhando como nutricionista, então a gente não vai te chamar. Traduzindo. Eles te falaram isso. Não, eu recebi a resposta do governo de Vitória. Aí eu falei assim, ok. Aí eu fiquei assim, bateu uma tristeza, né? Aquela coisa, cara, eu preciso arranjar um emprego como nutricionista. E aí esse é o challenge aqui na Austrália, porque eu tava numa área que é Melbourne. Melbourne é bem competitiva, tem muito trabalho, mas também tem muita competição. E aí na área de nutrição, eles não têm nutricionistas com o ratio de nutricionistas com muita experiência e nutricionistas novas, assim, tem um gap muito... espaço bem distante. Então, assim, tem menos nutricionistas com muita experiência e um monte de nutricionista nova. Assim, que já se graduou, tem 1 a 5 anos de experiência. Então, eles precisam de nutricionistas que têm mais experiência. Então, é esse o target no momento. E aí, lucky me... eu tinha isso. Então, assim, isso eu acho que foi o que me ajudou. Que te ajudou. Mas eu aplicava para tudo. Tudo, até áreas que nem eram... Eu recebi tanto não, nunca recebi não no Brasil. Olha só. No Brasil, assim, a gente conhece uma amiga, eu fiz residência, prova, você passa. Aqui eles não têm muito essas coisas, que é tipo tudo entrevista, conhecimento, contatos. E... nunca recebi um não. Aqui eu recebi, sei lá, era assim, não. E eu acho que isso é importante pra todo mundo, que assim, você vai receber um não, você vai receber 300 nãos, mas continua tentando. Nossa. E aí, assim, eu conheci umas nutricionistas da Irlanda que foram as melhores. Elas falam, olha, eu recebi não pra caramba também. É difícil, mas eu consegui.
E aí, eu tinha essa amiga argentina, que era nutricionista, e ela tinha... Aqui eles têm grades of nutricionista, grade 1, grade 2, nível 1, 2, 3 e 4. E eu me enquadraria como 2 ou 3, pela minha experiência no Brasil. Quantos anos de experiência no Brasil? Eu tinha 8 anos de experiência. 8 anos, tá. Quase. Aí, com a minha experiência aqui na Austrália como assistente de nutrição, eles consideraram como assistente de nutrição, técnica de nutrição, mais 1 ano e meio. Então, assim, legal. quase 10 anos. E aí, essa minha colega, ela conseguiu um emprego. A gente trabalhou junto no hospital durante Covid, ela também como técnica. E aí, quando o nosso contrato terminou no mesmo mês, a gente estava desesperadas, o que a gente vai fazer? E aí, uma outra nutricionista que tem uma empresa privada contratou ela para trabalhar com Aged Care. Que aqui na Austrália, Aged Care é muito grande. Cuidar de idoso. Desculpa. Imagina, não. Como é que a gente fala aí? Casa de idosos, não? Casa de idosos. Mas cuidar de idoso. Isso. E aí, aqui eles têm a nutricionista para isso, né? Para fazer os cardápios, para fazer Nutrition Assessment. Tá. É o assessment? É diagnóstico, assim, né? Eu não lembro, tem um nome em português, gente, desculpa. Avaliação. As avaliações nutricionais. Tá. Ai, obrigada. Então, assim, você faz isso. E aí, ela começou a trabalhar e eu trabalhando na UTI, na UTI com enfermeira, Caraca. né? Na época. E aí, eu sei que ela continuou trabalhando. E aí, ela conseguiu um trabalho no hospital como nutricionista. E no hospital que a gente trabalhava junto. Aí, ela saiu desse emprego. Quer dizer, ela não saiu, ela diminuiu as horas nesse outro emprego, porque ela começou part-time no outro. E aí, ela me indicou pra essa nutricionista para pegar o resto das horas. E aí, foi quando eu falei assim, Jesus, Deus... Que foi o primeiro trabalho como nutricionista. Então, eu tinha que, assim, tudo certinho, sabe? Regulamentado. E aí, foi isso que eu usei para aplicar pro 190. Junto com o do Assim que hospital você público. Já entrou nesse trabalho, você já aplicou, então, de novo? Eu tinha que esperar 6 meses, porque eu recebi um não... Tá. Porque eu apliquei a primeira vez, aí você tinha 6 meses para estudar. E aí, pro 190, eles têm as rodadas de convite. De convite. Então, é a cada 2 ou 3 meses. Aí, eu perdi, acho que umas 2. E aí, eu apliquei. Eu acho que foi novembro de 2022. Não. Setembro de 2022. E aí, eu lembro que... outubro. E aí, um mês depois, o Victoria mandou a carta de convite? De convite. Caraca, foi muito rápido. Não, peraí. Foi novembro que eu apliquei. Desculpa. Imagina. E aí, eu recebi a carta de convite em janeiro. Tá, mesmo assim. Em outubro foi o Covid Visa. Finalmente, eu consegui 1 ano de Covid Visa. Que bom. Finalmente, né? Mas assim... Mas foi muito rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. E aí, eu acho que foi por conta do governo aqui. O governo mudou. Assim, é saúde, né? A área de saúde é mais rápido mesmo. Mas eu tenho experiência com enfermeiras. Enfermeiras estavam sendo contratadas assim. Chamadas convidadas. Muito rápido. Tipo, em um mês. Um nem mês. isso. E aí, apliquei. Aí, você tem que fazer todos os exames médicos. Pro Covid Visa, eu tive que fazer exames médicos também, que é que você só conversa com o médico, ele olha pra você, você tem alguma doença, tal. Aí... Eles pegam seu peso, faz um raio-x. E aí, pro Covid, eu acho que tem a urina, o exame de urina. E fiz exames, aí tava tudo pronto. Gente, tudo pronto. Finalmente. Enviei Aí, eles me pediram pra corrigir alguma coisa. Já bateu aquela... Meu Deus do céu. Não lembro o que foi agora. Foi alguma coisa de trabalho. Tá. Que eu tinha que enviar um negócio do ATO. Isso você tá falando já do 190, tá. Então, eles te mandaram lá um e-mail, tá faltando alguma coisa. Depois de eu ter enviado tudo. Sim. E aí isso foi final de fevereiro, que enviei o resto. E aí, eles me chamaram em maio.
Então, assim, Mas foi não super foi, rápido. Sim, não depois que foi... você conseguiu tudo certinho, né? É. Conseguiu o emprego, foi uma coisa razoavelmente Foi... rápida. eu tava esperando... Porque todo mundo falava, 6 meses a 1 ano. Eu falei, Jesus. E é uma coisa interessante que você falou, porque nem todo mundo sabe que, de repente, faltou algum documento, alguma coisa assim. Meu visto já vai ser negado porque faltou um negócio. Não, eles vão entrar em contato com você e vão te dar uma direção, né? Eu acho que assim, eles são bem razoáveis, os australianos. Nesse Então, quesito. a imigração aqui, eles são... Eu nunca tive, assim, uma experiência Nesse negativa. ponto. Eles são muito... não sei, eu acho que foi bom. Sim, foi uma experiência positiva. E eles, depois disso, cada ano, eles mandam um e-mail pra ver o que você tá fazendo. Ah, é? Eles mandam e-mail, é tipo uma pesquisa. Você poderia responder essa pesquisa? Gostaríamos de saber se você ainda está trabalhando na sua área. Olha só, não sabia disso. E aí, eles perguntam um monte de coisa. Mas assim... Mas você é obrigada a responder. Você tem que responder. Entendi. Tipo assim, é obrigatório. Olha só. E aí, assim, eu acho que porque, assim... É lógico, né? Você recebe lá um e-mail do governo e você fala assim, eu vou responder, né? Eu acho que é obrigatório. Eu tô falando que é obrigatório, mas eu não tenho certeza, na realidade. Tá. Eu sempre respondi. Mas eu nem sabia que esse e-mail existia, então assim... Não, mas só veio um que era de qualidade, pra saber como é que foi minha experiência. Ok. Com a imigração, com o serviço dela. Na realidade, eu botei uma recomendação para eles, que eu acho que às vezes é um pouco difícil achar os caminhos no site, as listas. Isso mesmo, fala para eles o que eles têm que fazer. Que é um pouco difícil achar, mas foi a minha única recomendação. Que eu lembro que eu tive eu não lembro o que foi, mas para achar as listas, né, a short, a term, eu achei que foi meio complexo aquela parte. E realmente é. As palavras são bem... As frases são bem e eu também coloquei que eles poderiam colocar para cada profissão os sites da regulamentação. Assim, podia estar no site deles. Sei lá, você clica em nutricionista e aparecer. Esse é o site que você vai precisar para o seu skill assessment. Não aparece isso. Você tem que pesquisar. Se virar. E aí, assim... Uma coisa que você falou lá atrás foi da sua amiga, né? Que ela tá também tentando o processo. Quando a gente tava falando, né, das experiências. Então, eu tenho uma colega que ela é nutricionista do Peru. E ela não tem muito tempo de experiência. Ela tá na faixa de 1 a 3 anos de experiência. Ela já tá trabalhando como nutricionista aqui, mas é part-time. Então, assim, não é de segundo... Não conta? Conta, mas assim, demora mais. Demora mais. Que ela só trabalha, por exemplo, 10 horas na semana, de 15 horas. Tá. Então, e aí ela tá tendo uma certa dificuldade no momento. Mas eu acho que é porque também ela aplicou depois da pandemia. E eu acho que depois da pandemia as coisas são mais Fechou um pouquinho. Entendi. Então, assim, teve uma certa facilidade. Eu tenho uma outra nutricionista do Brasil, amiga, que foi para Sydney, mas ela nunca fez o processo que eu fiz. Porque ela decidiu trabalhar como nutricionista, que aqui na Austrália você tem só nutricionista. Em Brasil, a gente tem nutricionista e ponto. Aqui na Austrália, você tem nutricionista e dietista. A nutricionista, ela pode trabalhar só com pessoas saudáveis. Ela não pode trabalhar com pessoas com doenças crônicas. Então, por exemplo, se você quer comer mais saudável, você está treinando, e aí você pode ir numa nutricionista. Mas, por exemplo, se você tem síndrome do intestino irritável, ou você tem diabetes mellitus e, não sei, doença do rim, doença crônica renal, não pode ser nutricionista, tem que ser uma dietista. E aí, essa minha amiga resolveu trabalhar só com a parte da população saudável e ela não precisou fazer nada disso. Olha só. Mas ela não pode aplicar para esse visto. Não pode aplicar para o 90.
porque nutricionista aqui, assim, nutritionist, não tá não tá na lista, mesmo que ela esteja lá em Sydney. Não. E Sydney não tem... Cada estado tem a lista de profissionais Própria. que eles precisam. E Sydney e eu acho que Queensland, eles não precisam de nutricionistas, então... E no caso, um se ela pouquinho mudasse chato. pra dietista, teria? Não. Também não. Não tem, Caraca. Não tem. E aí, por isso que os únicos estados que tem é o norte, é o território... Território norte? Nordeste. No norte, nordeste, não. Northern Territory. Northern There. Territory, NT. E Adelaide e Victoria. São os únicos que precisam... Pode ser que tenha mudado, eu não sei. Mas Dá uma checada aí, pessoal. Mas são os únicos que estão convidando nutricionistas. Os outros não. Então, assim, essa ela foi pra Sydney e aí ela nem deu lá. Mas até pro visto que ela tentou, que foi o visto de... Eu acho que foi o visto de hospitalidade, que aqui parece que de hospitalidade, se você tem os certificados... Se você fez a escola de cozinheiro, eu acho que seria algo assim. E você tem o nível 4, não sei qual é o nível, você pode aplicar para um visto, que é o visto de hospitalidade. E aí ela foi por esse caminho. Olha só, bem diferente. Porque como nutricionista... No caso, ela não deu conseguiria. certo. E ela teve que mudar para Adelaide. Então, assim, a Adelaide é um estado que tem vaga para um monte de coisa. Olha e só. até para dietista, no caso, nutricionista como eu. Super interessante, porque foi uma coisa que eu tava falando com o Agostinho, né, no outro episódio, que ele falou isso. Ele falou, às vezes você coloca lá na sua cabeça que aquela é a sua profissão no Brasil, você tem aquela experiência. Mas aqui, dependendo da lista, abre um leque de opções que você pode aplicar. Né? Então, em outros estados também. Exatamente. Então, realmente é importante você conversar com algum profissional realmente que vai te dar o melhor, a melhor dica, né? O melhor caminho. Porque, igual ele estava falando, né? Dependendo da área, você consegue entrar com menos pontos até, Sim, né? Por exemplo, enfermagem. Enfermagem você não precisa ter, sei lá, 100. 100 pontos. Por exemplo, se você é da área de IT... Já é 95, por aí. Bem competitivo. Contabilidade, 120, eu acho. Meu Deus. Já é assim, não aplique. Uau! Você tem que ser PhD. Exatamente. Tipo, quem é que vai aplicar com esse tanto de pontos, né? Não existe. Enfim, meu, eu adorei. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. Acho que vai inspirar muita gente, com certeza. Eu mesmo não tinha ideia que não estava no 89, porque eu pensei, saúde, tá lá, né? Na lista. Depende da profissão. Eu acho que medicina, enfermagem, sim, mas não nutrição. Exatamente, mas pra mim, nutrição, saúde, tá tudo certo. A Austrália precisa de muitos fisioterapeutas. Exatamente. O Agostinho mencionou isso também. Falou que é mais fácil, né? Na questão até do caminho mesmo, né? Não precisa fazer tanta coisa, né? Mas eles vão ter que fazer... Se você fez a faculdade no seu país, você vai ter que fazer pelo órgão deles aqui. Isso, o Skill Assessment, então vai ver. Isso, Mas... Porque o assunto foi esse mesmo, Skill Assessment, o episódio. Mas é isso, você tem que abrir... Você tem muitas oportunidades, né? No caso. Tem. A Austrália, uma das coisas boas da Austrália é que é um país novo, não é tão populoso, mas a população está crescendo. E aí, como é que se diz? Para você atender essa população que está crescendo, eles estão tendo que correr atrás do tempo, atrás do relógio do tempo. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Depois você consegue seu PA, as oportunidades de emprego melhoram muito, né? absurdamente. Meu Deus do céu. Na hora. Todos aqueles nãos que eu recebi antes... Vieram todos rastejando atrás de você. Quando eu apliquei dizendo que eu era PA, eu recebi em um mês 3 propostas. E do tipo assim, não, vem. Vem que a gente precisa. Meu Deus do céu. Eu pude escolher.
Caraca! Né? E foi questão assim, né? É um detalhe, né? Ela precisava da experiência, né? Tava meio que topando tudo na área. E foi lá e mandou currículo, né? Recebeu 300, não, mas Um ela tava monte ali, de não. atrás do sim. E isso fez toda a diferença. Sim, meu atual empregador falou, eu lembro quando eu recebi o seu Não acredito, filho da mãe! Aí eu falei, Obrigada. Valeu. Pra Também você agora eu não quero ter trabalhar aqui. Pra você ter noção de como eu tava conhecida pelos hospitais. Só pelo currículo. Minha filha, tu mandou currículo 30 vezes no mês passado. Eu disse, ok, agora eu posso ler o seu currículo. Pelo amor de Deus, já te conheço já. Tipo isso. Ai, amei. Muito obrigada. Tá muito ótimo. obrigada. Gente, se você é nutricionista, tá pensando em ser, já se inspira aí na história da Mari. Se você tiver mais dúvidas específicas, coloca aí nos comentários pra gente. Se tiver muita pergunta, a gente vai trazer ela de volta. Nem que eu arraste. Será Tá, que tem mas- muita nutricionista Né? querendo vir pra cá? Pois é, né? Vamos ver. Manda aí nos comentários. E muito obrigada pela sua presença. Até o próximo episódio. Um beijo. Mua. Bye.